Você está se questionando como que funciona um cilindro pneumático? Então, eu sou o Murilo da JHP e hoje vou mostrar para vocês qual que é a mágica por trás que faz esse cara aqui se movimentar. Vamos comigo até a lousa? Então, gente, estamos aqui na lousa. Vamos lá tentar entender um pouquinho como é que esse cara funciona. Então, a gente tem o cilindro pneumático de uma maneira bem esquemática aqui. Desculpem até o meu desenho, né? Não é o mais melhor do mundo. E temos aqui a válvula que a gente usa, clássica, para poder acionar os cilindros. 5/2 vias. A gente já falou sobre ela em alguns vídeos por aí. Certo? Então, a gente aqui vai colocar a alimentação na válvula e vamos entender onde a gente vai ligar essa válvula no cilindro. Então, o cilindro normalmente tem duas câmaras, né? A câmara que a gente chama do avanço e a câmara que a gente chama do retorno. Quando a gente coloca ar na câmara do avanço, o que acontece com o cilindro? Ele vai avançar até seu comprimento máximo de curso. Certo? Então aqui o avanço e aqui o retorno. Quando a gente coloca ar no retorno, ele recua para trás. Por que isso acontece? Bom, quando a gente coloca ar pressurizado em uma das câmaras, vamos supor que a gente coloca 6 bar manométrico aqui nessa câmara. Aqui vai estar a 0 bar manométrico. Para que o êmbolo do cilindro se mova, tem que existir sempre uma diferença de pressão. Porque caso as pressões sejam iguais, ele tenderá a ficar parado no lugar. É claro que, em caso de cilindros pneumáticos, ele não vai acabar ficando parado no lugar, porque existe uma diferença de áreas, né? Essa área aqui de trás do êmbolo, ela é maior do que essa área aqui. Porque você tem a haste do cilindro. Então a pressão para ele ficar parado na câmara do retorno vai ser ligeiramente menor, proporcional à diferença de áreas das duas câmaras. Perfeito? Ok. Então, se não existe diferença de pressão, não existe movimento. E para mais rápido o seu cilindro vá, maior tem que ser esse diferencial de pressão, certo? Então, na hora que a gente for ligar aqui a nossa válvula, vou ligar a primeira câmara no retorno e a outra no avanço. Quando eu faço esse tipo de ligação, eu quero que o meu cilindro fique recuado na posição de repouso que a gente fala. Ou seja, com o solenoide não acionado, ele está recuado na posição de repouso. E aí, para eu fazer ele se movimentar, eu tenho que causar essa diferença de pressão. Então eu aciono a minha válvula. Notem que agora a setinha da câmara de retorno está para baixo. Ou seja, o ar que estava aqui, ele está saindo aqui no escape para a atmosfera. E aqui o ar do compressor está enchendo a câmara do avanço. Então ele está andando. E quando a gente retorna, o ar do avanço vai escapar para a atmosfera e o ar do compressor vai pressurizar a câmara do retorno. E quando a gente fala em velocidade de acionamento, isso vai depender do quão rápido esse ar é capaz de trafegar. Ou seja, se eu pôr uma mangueirinha pequenininha aqui, uma mangueirinha de 4 milímetros, e vai ter um espacinho para poder passar, tanto no avanço tanto quanto no retorno. Puxa, seu cilindro ele vai andar bem lento, porque você está restringindo a passagem do ar. Então, se eu aumentar esse cara para 8 milímetros, já vou aumentar bem a velocidade do cilindro.
E se eu aumentar para 12, vai aumentar bem a velocidade do cilindro. E aí eu começo a ter um aumento de velocidade. Ah, Murilo, se eu dobrar o tamanho da mangueira, eu dobro a velocidade? Não, você aumenta em 4 vezes. Uau, mas por que isso? Porque a velocidade, né, do ar, ou a vazão do ar, ela é diretamente proporcional à área de passagem, certo? E o ΔP. A área de passagem, adivinha? Ela é o diâmetro ao quadrado. Tem o fator diâmetro ao quadrado naquela continha de área que a gente está acostumado de círculo, que a área é igual a πd² sobre 4. Então tem o fator d quadrado. Então se eu aumento a área em 2 vezes, 2 ao quadrado dá 4. Então eu estou aumentando em 4 vezes. Se eu triplicar a área, eu estou aumentando em 9 vezes a vazão. Se eu quadruplicar a área, eu estou aumentando em 16 vezes a vazão. Ficou claro? Certo, pessoal? Então, para que o cilindro se mova, deve existir uma diferença de pressão. E se ele começar a vazar aqui na gacheta dianteira? Ora, isso aí vai ser bom para quando você quiser avançar o cilindro, mas quando você precisar recuar o cilindro vai ser ruim. Porque o ar que você está jogando aqui, ó, ele está escapando por aqui. Ele não está ficando dentro da câmara. Então você vai ter um retorno mais lento. E se ele estiver vazando aqui no êmbolo, você também vai ter um avanço e um retorno mais lento, porque ele vai estar passando ar de uma câmara para outra, atrapalhando esse fluxo de ar. E aí você vai ter esse problema. Gente, o cilindro, ele é muito simples no conceito. Porém, todas essas nuances, para você pegar no dia a dia, é algo que você tem que observar com bastante atenção. E mais, né? Então, eu passei para vocês o fluxo de ar. E aí nós temos as vedações do cilindro. Tem as vedações aqui dianteiras, né? As do êmbolo. O que você vai notar que em cilindros de boa qualidade, aqui essas vedações do êmbolo são mais grossas. Normalmente feitas em PU, para cilindros standard e para alta temperatura Teflon. E a mesma coisa para a gacheta dianteira. Cilindros de boa qualidade, normalmente as gachetas são em PU ou em Teflon para alta temperatura. E aí você nota a diferença nos detalhes de cada um dos fabricantes. Também para fabricantes melhores, essa gacheta dianteira ela é bem mais grossa do que os fabricantes mais simples. Porque essa gacheta dianteira e as vedações do êmbolo são muito caras. Certo? E mais, normalmente os cilindros têm os êmbolos magnéticos. É para que você possa instalar sensores aqui fora para poder detectar a posição do cilindro aonde ele estiver parado. Então, se você não tem um cilindro com êmbolo magnético, você não consegue usar o sensor de posição. Toma muito cuidado com isso. Hoje em dia é difícil você encontrar fabricantes que já não mandem o êmbolo magnético. Porém, tem alguns por aí que são baratos demais que a gente até suspeita. E pode ser que venha até mesmo sem o êmbolo magnético, para poder baratear e você vai receber um produto de menor qualidade. Pessoal, ficou claro como funciona o cilindro pneumático? Acredito que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês, tenha feito vocês entenderem questão de velocidade, por aí vai, né? Existem artifícios e ferramentas que você usa no cilindro pneumático, como reguladoras de fluxo, né? Até mesmo escape rápido, para que você tenha ali um alívio mais rápido de pressão, um avanço no retorno, né? Mas isso aí eu posso falar num próximo momento. Hoje eu quis trazer mais para vocês como é que funciona esse tipo de cilindro no geral. Pessoal, muito obrigado. Se tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários ou entre em contato com a gente que eu tento ajudá-los da melhor forma. Muito obrigado.